que é que eles utilizaram aí de conhecimento, né, para fazer essa classificação. Aí vamos lá para a gente fazer esse processo. Ó, eu tenho aqui, dentro dessa classificação, vamos lá para a gente relembrar. Né, eu tenho o que a gente chama, né, a classificação, para a gente pensar, eu tenho, ó, a classificação de Haroldo de Azevedo, que foi em 1940, né? Observe que é uma classificação bastante antiga, né? E ele utilizou o critério, né? O critério dele foi exatamente o quê? Qual era o critério que ele estava utilizando para classificar planaltos, planícies e depressões? Era a altura, né? E para ele era o seguinte, ó, até 200 metros planície e mais de 200 metros planalto. Como ele tinha essa classificação mais simplista, né, o que é que acontecia? Eu não teria uma grande quantidade de planaltos e planícies aqui classificável, porque ele era um cientista que estava trabalhando mais com a ideia específica, né, de uma parte, né, pequena aí da produção. Fiquem atentos a isso. Né? Então, eu tinha poucos planaltos e planícies aqui, né? Poucas formações específicas quando eu falo sobre Haroldo de Azevedo. Já quando eu falo sobre Abissab, ó, aqui, ó, a classificação de Abissab. Essa classificação aqui de Abissab, né, tem como característica principal o quê? O que é que eles pretendem aqui fazer? O que é que ele pretendeu fazer aqui, ó? Primeira coisa, ela acontece em 1960, né? Ele vai renovar essas ideias de classificar planaltos e planícies, né, que foi trabalhado por Haroldo de Azevedo. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer aqui a classificação, né, o critério era a relação de erosão e sedimentação. E quando ele faz esse processo da relação entre erosão e sedimentação, o que é que ele está trazendo aí nas ideias? Ele vai dar uma repaginada, ele vai analisar o relevo. Ó, será que ele sofreu mais erosão? Será que ele está sofrendo mais sedimentação? E quando ele faz essa classificação, ó, aí vocês vão lembrar, né? Como é que eu classifico? Planaltos. Planalto significa que eu tenho mais erosão. Entendeu, pessoal? Como é que ele classifica? E quando eu tenho planície, eu tenho mais sedimentação. Entenderam como é que eles fazem ou utilizam o critério aí de classificação? Daqui o relevo vai ser classificado um pouquinho mais. Ó, observe, ó, Haroldo de Azevedo trabalhou com ideia só de 7 tipos de planaltos e planícies. Enquanto a Abissab já vai passar por uma categoria aí mais elevada, vai chegar aí aos 11 tipos aí de relevo. Isso aqui é importante para vocês perceberem. Certo, galerinha? E dentro dessa ideia, ele só vai fechar essa classificação geral do relevo brasileiro um cara chamado Jurandir Ross. Né? Jurandir Ross. Esse cara participou de um projeto chamado Randam Brasil, né? Ele está participando do projeto Randam Brasil. E nesse projeto ele vai sair fazendo uma classificação mais específica, né? Ele vai fazer uma classificação mais
apurada do relevo brasileiro, vai trazer novas ideias aí para fazer esse processo. Tanto que ele faz uma análise que a gente chama empírica, ou que a gente chama, né, de análise na prática. Ele vai analisar o relevo na prática e vai descobrir que tem várias outras formações de relevo além do que os outros autores tinham pensado. E daí ele chegou a uma classificação de 28 tipos de relevo, onde a maioria vai ser classificada como planaltos e depressões, utilizando o critério de Abbe-Sabin. Ó, dica importante, ele vai utilizar o critério de Abbe-Sabin para classificar, né? Ele vai utilizar a questão da erosão e sedimentação, e daí ele vai chegar a uma categoria de 28 tipos, né, de relevo, onde a maioria, como eu falei para vocês, planaltos e depressões aqui no Brasil. Certo, galerinha? Foi só para a gente lembrar essa classificação. Fiquem ligados também, dão uma analisada dos mapas, tem no livro de vocês. Analisem como ele classificava esse relevo e quais são os lugares que a gente maior classifica essas ideias. Valeu, estamos juntos, até a próxima.